Hoje eu quero falar de como a alimentação influencia na qualidade da pele. Eu comecei minha carreira profissional no final da década de 1980 e de lá para cá já são 3 gerações. Hoje em dia os adolescentes que eu cuidei já têm filhos, os filhos já estão crescendo e é desde essa época que eu colocava lá nas minhas receitas, quem deve ter receita antiga guardou, pessoas com acne, eu recomendava mamão, manga, cenoura e abóbora. Por quê? Porque, de um modo geral, o que eu via com muita frequência era uma alimentação assim, muito inadequada e todas essas substâncias, esses alimentos que têm flavonoides, eles ajudam a cicatrizar a acne. Tanto é que nesse período, um tempo depois, se desenvolveu o ácido retinóico, que na realidade não deixa de ser uma substância que vem da vitamina A que tem nesses alimentos. E é interessante porque a gente observa como a nossa alimentação vem modificando ao longo das décadas, como o índice de obesidade aumentou e como isso tem influência na acne, na qualidade da pele. Pessoas com alimentação com um índice glicêmico alto, quer dizer, com muito açúcar, farinha branca, a gente percebe que a pele fica assim mais inchada. E quando a gente atende, depois de tantas décadas, parece que a gente é meio bruxa, sabe? Porque só de olhar para a pessoa você já percebe que é uma alimentação muito rica em carboidrato. Não é o carboidrato em si, mas o excesso dele. Ele, junto com uma alimentação com gordura, ele vai inflamando e vai facilitando para quem tem tendência genética a desenvolver a médio e longo prazo doenças tipo diabetes, por exemplo. Mas independente disso, também pode ocasionar obesidade. No indivíduo que tem uma estrutura mais estreita, a obesidade aparece mais como a forma de uma barriga redonda que aparece aqui na parte inferior do abdômen. Quem tem uma compleição mais larga, a gordura, a obesidade, ela faz uma coisa bem mais uniforme. E esses são sinais clínicos que quando a gente junta com os exames de sangue e tudo, a gente tem uma percepção de como que está a saúde da pessoa. É difícil a gente ter uma qualidade de pele sem ter uma alimentação bem equilibrada. E aí eu vou contar uma historinha para vocês, que eu adoro história. Depois da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, quando os jovens vieram para os Estados Unidos, muitos deles não tinham profissão, porque eles começaram a ir para a luta muito jovens, então não tiveram oportunidade de fazer os estudos que precisava para ter uma profissão. Então o que o governo fez? Ele queria ajudar esse grupo de jovens, que era uma imensidão de pessoas, a ter uma vida melhor. Então eles começaram a financiar terrenos, facilitar para construir casas fora dos centros urbanos, porque o custo era menor. Paralelo a isso, o que aconteceu? As pessoas começaram a morar mais longe dos centros urbanos. E aí foi que começou o desenvolvimento de alimentação rápida, que é aquele lanchinho que se come na hora do almoço, para depois, na hora do jantar, fazer uma refeição. Nesse tempo, muitas fábricas que estavam todas direcionadas para produzir instrumentos, aviões, equipamentos para a guerra, elas tiveram que voltar a entrar no mercado para fabricar coisas que as pessoas precisavam. Então houve um grande boom de eletrodomésticos, coisas que facilitassem a vida, desenvolvimento de alimentos congelados e toda uma estrutura que facilitou o sedentarismo, o acesso a uma comida rápida mais fácil, o fato de que na hora do almoço as pessoas comiam correndo intervalos de 15 minutos
E o próprio sedentarismo, porque você senta no carro, leva 1 hora, 2 horas para ir, para voltar do trabalho, ou pega um transporte coletivo de trem, que lá usa muito trem, para lá e para cá. Então realmente diminuiu a atividade das pessoas, assim como um todo, né? Claro que existem exceções. Mais recentemente, a partir da década de 2000, eu tenho visto sucessivamente trabalhos e pesquisas indicando que determinadas populações têm de 20% a 30% de pessoas obesas. Eu não estou falando de estrutura de cada um. Cada um tem a sua estrutura, umas pessoas são maiores, outras são menores. Eu estou me referindo à alimentação basicamente inadequada e em quantidades gigantescas, tá bom? Então, houve todo um movimento de uma série de dietas, dieta do Mediterrâneo, dieta isso, dieta aquilo, porque começaram a estudar populações para entender porque alguns grupos se mantinham num peso regular e normal para o seu biotipo, e outros grupos começaram a engordar de uma maneira incrível, e isso tem um impacto muito grande nas políticas de saúde. Haja visto agora, mais recentemente, com o Covid-19, que essas pessoas têm uma certa fragilidade da saúde quando pegam algum processo infeccioso. Então a atenção está sendo voltada novamente para essa questão da alimentação. Aqui no Brasil, nós temos uma facilidade em relação ao clima, então nós temos a possibilidade de ter alimentos frescos o ano todo. E esses alimentos frescos, eles são consumidos de uma maneira regular. Mas também a questão do transporte, a questão da dificuldade que se leva para ir e vir, comer fora, tudo isso tem prejudicado a alimentação como um todo. E agora que a gente precisa ficar mais em casa, houve uma certa reflexão da necessidade da gente cozinhar. Cozinhando em casa, a gente reduz custos, a gente melhora a saúde. A gente aprende que na cozinha é que a gente conversa com os familiares as nossas coisas mais íntimas, então é um espaço também de convívio, de agregação. E é interessante por quê? Porque a gente tem uma visão de fora para dentro, de outras populações, e a gente muitas vezes esquece que aqui nós temos uma comida brasileira que realmente é muito rica, com uma grande variedade de carboidratos bons, de legumes, verduras, carnes brancas, carnes vermelhas, peixe. Então a gente pode montar um cardápio que seja de acordo com o gosto da pessoa e que seja também de acordo com as suas crenças. Se é vegetariano, se não é vegetariano, por exemplo. E aí, com esse movimento de se cozinhar em casa, o que a gente pode perceber? Que você às vezes não gosta de um determinado legume, mas na realidade você não gosta daquele jeito que você comeu num determinado lugar. Mas se você for investigando e experimentando temperos novos, você vai encontrando alternativas para aquilo ser uma coisa natural, tá certo? Agora, por que eu estou falando tudo isso aqui nessa bicicleta? A gente percebe o seguinte, que não precisa fazer um exercício super extenuante para se perder peso. O que a ciência da fisiologia do exercício explica é que quando a gente faz exercício moderado, que seja de meia hora por semana, meia hora cada vez, né? 2, 3 vezes por semana, é suficiente para a gente gastar aquela energia
estimular o metabolismo, melhorar o ânimo com relação à parte psicossomática, em vez de a gente ficar sentado num sofá o dia todo comendo pipoca ou tomando sorvete, tá certo? Agora que eu não estou podendo sair de casa, né, que a gente está reduzindo as saídas, eu tenho feito mais a bicicleta ergométrica. E aí a gente procura manter um ambiente bacana, coloca um vídeo, uma coisa para assistir, para ficar mais agradável e também estabelecer sempre um determinado horário para a gente ter um ritmo de ciclo circadiano uniforme, porque a gente precisa acordar quando o sol nasce, fazer a nossa primeira alimentação, os exercícios. Então cada um procura uma rotina de modo que aquilo seja uma coisa regular. O que isso vai facilitar? Isso facilita o nosso sono à noite, porque todas as nossas células, elas têm relógios internos que regulam o nosso ritmo. Então isso facilita a parte emocional, facilita a qualidade de sono, facilita a gente colocar no nosso banquinho lá do nosso cofrinho essa energia e esse ânimo que a gente está precisando nesses momentos mais difíceis. A vida não é uma linha homogênea, a vida é praticamente nossa linha de vida, um gráfico de altos e baixos, e vai sair melhor das situações mais difíceis quem estiver mais preparado para isso. É isso que eu quero fazer esse convite para vocês. E é claro que ninguém quer ser feio, horroroso, cheio de acne. Então, tudo isso também ajuda na qualidade na pele.